Hoje nós temos uma convidada especial que está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Rádio Imaculada. Lembrando a todo mundo que está sintonizado na Rede Imaculada de Comunicação que agora nós estamos ao vivo também pelo YouTube, youtube.com/Rede Imaculada. Para você que está apenas nos ouvindo e quiser nos assistir, acessa lá que vai ser muito legal. Hoje quem está conosco é a Thaís Rufato, ela é catequista, pedagoga e psicopedagoga. Thaís, muito bom dia, seja bem-vinda. Thaís que trouxe o seu assistente, o pequeno Miguel. Seja muito bem-vinda à Rede Imaculada de Comunicação. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho de eu estar com vocês aqui na Rádio Imaculada. Eu trouxe o Miguel, que nasceu na Páscoa de 2020, e está aqui com a gente. Olha, ele fez aniversário, viu, Maria? Ele fez aniversário dia 12 de abril, Miguel, e nós estamos com dois Miguéis aqui, ó. A minha camisa tem São Miguel e o Miguel que já está fazendo estágio aí para ser um grande profissional, né, Thaís? Futuro Se Deus quiser. Olha que beleza. Thaís, você estava comentando agora que a catequese, inclusive, é um tema que você começou a estudar desde 2004. Como é que foi? Como você percebeu que não tinha nada sobre o assunto aqui no país e que a gente precisava falar mais sobre isso, que a gente precisava formar melhor os nossos catequistas para esse tipo de situação? Então, Mariana, aconteceu o seguinte, eu fiz pedagogia, né? Sou apaixonada pela educação e aí eu sou também, assim, apaixonada pela catequese. Eu venho de uma geração de catequistas, minha avó foi catequista, minha mãe e eu. E aí, de repente, foi um sábado, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu estava pensando das pessoas com deficiência receberem o sacramento. Eu tinha acabado de fazer pedagogia e eu estava ainda com aquela paixão de o que fazer projeto na palma da minha mão. Aí eu conversei com um padre, que ele era recém-ordenado, e fui perguntar para ele, né? Liguei para ele num sábado à tarde e falei, o que você acha das pessoas com deficiência receberem os sacramentos? Ele, Thaís, dá certo. Aí eu falei que eu estou pensando em escrever um livro, o que você acha? Thaís, vai em frente que vai dar certo. No entanto, o meu primeiro livro, ele tem a carta de reconhecimento do Bento XVI, é um manual prático para catequistas, né? Então, como que eu cheguei a essa conclusão? Eu fiz uma pesquisa no Brasil todo, né, na internet, para ver se já existia esse assunto voltado à catequese inclusiva. Liguei para algumas editoras na época, não existia, era tudo novo, e aí eu trouxe esse trabalho pioneiro desde 2004, até antes da campanha da Fraternidade de 2006. Em 2006, a CNBB falava das pessoas com deficiência na igreja. Em 2004, já tinha todo o trabalho da catequese inclusiva, o projeto diocesano de catequese, que assim, eu sou da Diocese de Santo Amaro, né? E aí o Dom Fernando, hoje bispo emérito da Diocese, ele só aprovou o projeto porque esse padre disse para ele que daria certo. No entanto, está aí esse trabalho desde 2004 acontecendo na igreja do mundo. E outra novidade, agora esse ano, por causa das Paulinas, no Face da catequese, o que aconteceu? Amigos de outros países entraram em contato com os amigos da catequese inclusiva, no entanto, atualmente se tornou internacional. Muito bem, olha. E lembrando também, você que está em casa, você pode interagir conosco no 98904-3747, interagir, mandar a sua mensagem, suas dúvidas. E sejam bem-vindos nessa interação, estamos aqui. Aí, e Thaís, onde você buscou formação, onde você buscou, assim, conteúdo para a sua formação e formação das pessoas? Então, vou ser sincera com você, foi meu amigo Espírito Santo que me inspirou. Tá? Meu amor, a vocação de ser catequista, porque em primeiro momento eu embasei na minha vocação, nesse momento de oração, e depois, assim, em fundamentos que qualificariam esse trabalho da catequese. Ou seja, na questão dos documentos da igreja, tá? Das fontes bíblicas, como, por exemplo, o Evangelho de Marcos, né, que é o Evangelho da Cura, e também sobre documentos significativos mundiais voltados à inclusão no mundo. Então, eu busquei esses fundamentos embasados também nesses fundamentos teóricos, vamos dizer assim. Não é somente a minha vocação, a oração, não foi só isso. Eu também busquei esses fundamentos. Por exemplo, a Constituição, porque a pessoa com deficiência tem o direito de ir e vir, né? Então, no entanto, tem essa base nesses fundamentos teóricos. Ô, Thaís, você estava falando, então, que você começou esse estudo em 2004, mas antes de você querer mesmo falar sobre esse tema, você chegou a lidar com uma situação pessoal de chegar uma pessoa especial na sua paróquia e vocês, assim, não terem suporte, não terem meios para ajudar ou meios para inserir essa pessoa na comunidade? Não, o caminho foi interessante. Depois que eu montei o projeto diocesano de catequese inclusiva,
Eu cheguei para esse padre, que ele me orienta, inclusive, até hoje, né? Ele é meu assessor voltado à catequese. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei, até hoje, já começaram as inscrições da catequese e não apareceu um catequizando com deficiência. Aí ele, Thaís, tem que acreditar. Eu falei, vou fazer igual Jesus fez com os discípulos, eu vou jogar as redes, vai que dá certo. No entanto, eu tive um catequizando autista, a mãe dele fez catequese junto com ele, porque ela não tinha ainda feito a catequese, e aí ela recebeu a Eucaristia junto com ele, no entanto, ela já faleceu. E foi interessante, assim, porque primeiro eu tinha essas bases teóricas, foi o Espírito Santo que me inspirou. Eu tinha essas bases teóricas para depois vir o catequizando com deficiência. Então, assim, não foi ao contrário, começou desse jeito e foi pro outro. Graças a Deus, Olha né? só. O Espírito Santo super me ajuda. Olha que maravilha. E Thaís, quais são as dificuldades, maiores dificuldades de evangelizar, de catequizar uma pessoa? O medo do novo. deficiência? O medo do novo, né? Então, assim, são as barreiras atitudinais, como nós dizemos, né? Que, assim, é o medo de como lidar com a pessoa com deficiência, as barreiras arquitetônicas que dizem respeito às realidades da arquitetura mesmo, geralmente um cadeirante. Como que ele vai chegar à sala de encontro, uma vez que na frente da paróquia tem escada? Então, essa questão fica complicada, né? Mas são essas barreiras, o medo do novo, né? Então, não tem outro nome a não ser essa questão do medo do novo, que cria esse obstáculo de como enfrentar a realidade da inclusão na igreja. E quando a gente fala sobre catequese inclusiva, a gente fala sobre todas as deficiências. Você comentou agora sobre o cadeirante, a gente tem também os surdos, os mudos, os autistas e mais uma série de deficiências aí. Quando a gente fala sobre isso, é tudo? São todas, isso, porque Jesus, o que ele fazia? Ele acolhia todos sem discriminar ninguém, né, Mariana? Então, qual que é o objetivo da catequese inclusiva? Que o catequista se abra para acolher todos os deficientes dentro da sala de encontro. Aí vocês podem dizer assim, mas Thaís, não tem deficiência que precisa de uma evangelização de maneira específica? Tem. É por isso que eu escrevi esse material das Paulinas, tanto é que das Paulinas eu super recomendo vocês, catequistas, ouvintes que estiverem aí, procurem o site das Paulinas e o meu material de catequese inclusiva, porque tem um desses livros aqui, ele é uma coleção do NUCAP, é uma coleção riquíssima, ela é feita de 42 encontros e cada encontro eu fiz adaptação de como o catequista faz para evangelizar em cada deficiência de maneira específica. Porque qual que é o objetivo da catequese inclusiva? O catequista acolher a todos sem discriminar ninguém, porque foi isso que Jesus fez, né? Mas assim, trabalhar com aquele deficiente dentro da sala de encontro junto com os catequizandos comuns. E eu digo uma coisa, o catequista não precisa ter um assistente na sala. Por quê? Porque a vocação é dele, o chamado é dele. Não necessariamente aquele assistente tem a mesma vocação e o mesmo chamado que aquele catequista. Acaba até, às vezes, atrapalhando. E Jesus não precisava de um assistente para acolher a todos. Ele fazia sozinho com inspiração de Deus, né? Do Espírito Santo, enfim, Jesus fazia. E se Jesus está com o catequista? Ontem Jesus ressuscitou. Então, vamos lá, vamos viver a Páscoa na vida da nossa catequese inclusiva. E você comentou agora, então, que todas elas estão inclusas. Você teve algum tipo de busca na parte médica da coisa? Por exemplo, eu sei que lá na São Francisco de Assis, em São Paulo, a gente conta com um trabalho com surdos muito grande. Por exemplo, lá eles têm tradutores, eles têm aulas de Libras, então eles têm um acesso muito grande para essa deficiência específica. Para você falar, por exemplo, com a pessoa autista, você precisou de suporte médico, de entender como é que eles funcionam, como é que funciona o raciocínio deles, para poder dar continuidade? Então, Mariana, o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz uma pesquisa, né? Fui conversando com as pessoas da área da medicina, como que lidaria com as pessoas nas suas demais deficiências. E, no entanto, foi através de informações que eu fiz toda essa questão voltada ao livro. Ou seja, quando eu escrevi, eu tinha esses fundamentos teóricos que fundamentavam como que o catequizando autista, como lidar com o catequizando autista. Então, eu fiz toda essa pesquisa anteriormente. Muito bem, nós estamos com a Thaís Rufato falando sobre a catequese inclusiva e você pode interagir conosco no 989043747. Você que está em casa, não fique com dúvidas não. Interaja conosco aqui neste momento de catequese. E Thaís, como auxiliar as crianças da turma para incluir a outra? Então, inclusive eu criei, no meu projeto diocesano de catequese inclusiva, tem o filme Procurando Nemo, que o objetivo
esse filme Procurando Nemo, qual que é o objetivo? É que o catequista, de maneira lúdica, ele consiga conversar com os demais catequizandos sobre como trabalhar receber esse catequizando com deficiência. Então, inicialmente, o catequista conversa com os demais catequizandos e diz a respeito daquele colega que vai estar com eles, mas não intensifica a deficiência daquele colega, mas trabalha de maneira igual, que vai ser aquele amigo que vai precisar de orientação deles também. Ou seja, o importante, o segredo é que o catequista acolha no coração dele o catequizando com deficiência, para que os demais colegas da sala também, da sala de encontro também acolha esse catequizando. E as crianças, elas conseguem fazer se abrir para essa criança nova de forma simples? É tranquilo para as crianças? Porque assim, a criança não tem preconceito. Quem tem preconceito é o adulto. E a criança, ela acaba sentindo o medo do adulto para lidar com o diferente. Então, é super tranquilo. Ó, o Miguel hoje está querendo participar da nossa entrevista. Vai, tio Denis. Ensaia bastante para quando for Madalena, viu, meu filho? Aí. Ô, Thaís, e teve algum caso, assim, que vocês tiveram mais dificuldade para poder inserir essa criança? Porque a grande dúvida que fica é a seguinte: eu insiro essa criança na comunidade para que ela se sinta igual a todo mundo, então eu não trato ela com diferença, ou eu trato ela de forma mais exclusiva para que ela sinta que, apesar da deficiência que ela tem, ou apesar do caso dela, a gente tá ali por ela também? Então, já aconteceu, por exemplo, dúvida de catequistas relacionado a catequizando que tivesse paralisia cerebral, né, severa, Sim. por exemplo. Como que o catequista faz? Ele vai trabalhar de maneira igual com todos os demais catequizandos, porque a paralisia cerebral é só uma deficiência física, não diz respeito à parte cognitiva. Então, a dificuldade maior diz respeito, por exemplo, a um catequizando com paralisia cerebral, seria o diferente do diferente. Aí, por exemplo, um catequizando com síndrome de Down, como que o catequista faz? Então, são essas deficiências mais diferenciadas que deixam o catequista com mais dúvida. Mas é onde eu digo, Mariana, que aí tem o meu material que diz exatamente como que o catequista vai fazer nos mínimos detalhes, entende? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do material que você criou desde 2004, como é que os catequistas podem pedir auxílio aos seus livros, se tem uma ordem, como é que a gente faz, é um começo, meio e fim? Então, vamos lá. Inicialmente tem, né, o Manual Prático para Catequista, que foi esse primeiro livro. Mostra para aquela Ali, câmera ali. Manual Prático para Catequistas. Essa daqui, ó. Aqui. Isso. Foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Esse livro, ele é um livro muito simples, onde o catequista, ele, acessando esse livro, ele tem assim, basicamente, como trabalhar a catequese inclusiva. Foi uma introdução, vamos dizer assim. Esse livro, ele tem a carta de reconhecimento do Bento XVI. Mas os livros que eu super indico vocês a buscar, aqui, ó. Esse daqui é o das Paulinas, que é esse livro aqui, inclusive, ele está sendo usado como referência bibliográfica nas faculdades de teologia e tudo mais. Então, esse livro aqui, ele diz respeito de maneira mais completa sobre a catequese inclusiva, está falando também sobre como o catequista vai evangelizar em cada deficiência. E esse daqui é o material do NUCAP, que é a parte que diz respeito à questão da catequese inclusiva, onde é uma coleção feita de 42 encontros. Nessa coleção tem o livro do catequista, o livro do catequizando e o livro da família. E eu escrevi a parte da catequese inclusiva. Então, esse livro aqui, o catequista, diante de cada deficiência, tem a didática, como ele vai trabalhar de maneira específica aquele tema do encontro em cada deficiência. Tá? E qual que é o objetivo da catequese inclusiva, como eu disse a vocês? Abranger todas as deficiências, não mais aquela pode ser toda, síndrome de Williams, todas as deficiências. Tem esse material das Paulinas, como que o catequista vai conseguir lidar na sala de encontro. E é algo assim, por mais que seja algo novo, diferente, é algo fácil, acessível de ser feito. Né? E como que o catequista, por exemplo, consegue mais detalhes? Tanto é que eu faço assessoria para várias paróquias e dioceses, hoje na realidade virtual. Tanto é que esse final de semana estarei fazendo uma live para o pessoal da Bahia. E agora, né, com a questão da pandemia, então eu estou atendendo mais os catequistas de maneira virtual, live. Mas eu também faço assessoria para os catequistas de maneira específica. Então, vamos supor que a Joana, uma catequista, vamos dizer nome aleatório aqui, tem um catequizando com síndrome de Down e está com dificuldade. Como que ele faz? Entra em contato comigo através das redes sociais e eu faço assessoria individual para o catequista. Tá? Então, é algo super acessível.
E como é que a família pode auxiliar nesses casos? Então, o catequista, ele precisa conversar com a família do catequizando, explicar como é o tipo de... qual é o assunto que ele está falando no encontro e orientar a família como que a família vai trabalhar com aquele catequizando em casa. Ou seja, é uma catequese mais abrangente. O catequista não vai só trabalhar com o catequizando na sala de encontro e chega. Não, ele vai orientar, antes ele conversa com a família para dizer o assunto que ele vai abordar na sala de encontro, para quando o catequizando voltar para casa, a família dá continuidade naquele assunto em casa. Muito bem, a gente está recebendo uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, a gente falando sobre o tema de hoje, a catequese inclusive. Então, você que está em casa, pode enviar pelo 11 98904 3747. Quem mandou pra gente essa daqui foi a Luísa, ela que fala de São Paulo. Ela disse que a filha dela fez catequese e crisma e ela tem epilepsia e esquizofrenia. E hoje ela recebe a comunhão em casa, pois fez uma cirurgia na cabeça e ficou acamada. Deus abençoe, pois eu creio que ele está vivo. Luísa, um grande beijo, obrigada pela sua participação. É muito feliz, é uma alegria muito grande a gente saber que mesmo, independente da epilepsia ou da esquizofrenia que a filha da Luísa tem, ela pode ser catequizada, ela pode ser crismada e hoje ela recebe a comunhão dentro de casa. Você começou isso em 2004. Você tem acompanhado os frutos desse trabalho até hoje? Porque imagino que as crianças que começaram lá em 2004 hoje já são grandes adultos, né? Sim, sim. Tanto, Mariana, que assim, o meu catequizando lá, né, lá atrás, que é o fruto da catequese inclusiva, do projeto diocesano de catequese inclusiva, o que ele entendeu sobre o que era a catequese? Era Jesus na Eucaristia e ele sabe que a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Então, esse é o principal. E outra coisa, as pessoas com deficiência recebem os sacramentos, se confessam como os demais catequizandos, ou seja, a diferença está somente na deficiência, mas eles são a questão da evangelização, mas ele tem, por exemplo, síndrome de Down, ele não deve confessar. Não, ele vai se confessar porque ele faz parte do processo para receber a Eucaristia, precisa se confessar, então ele é igual a todo mundo. Tá? Ele não se trata dele de maneira diferenciada, e sim de maneira igual. Já aconteceu, por exemplo, de você precisar de um suporte dentro da sala da catequese? Uma pessoa surda precisar de um tradutor ali dentro da sala da catequese? Sim. Isso ajuda ou atrapalha? Essa questão, por exemplo, da pessoa, né, com deficiência auditiva, até vou dizer o seguinte, em 2005 a ONU mudou a nomenclatura, então não é mais pessoa, por exemplo, surda, agora é pessoa com deficiência auditiva, não é mais pessoa cega, é pessoa com deficiência visual. É importante que o catequista convide alguém da família, ou seja, alguém próximo àquele catequizando, para fazer a interpretação do encontro para aquele determinado catequizando. Porque senão o que acontece? Às vezes, por exemplo, o catequista pode chamar uma outra pessoa da paróquia, mas aquela pessoa da paróquia não tem vínculo com aquele determinado catequizando. Então, é alguém importante que seja da família porque mantém o vínculo. E, na sua opinião, nesses anos todos de trabalho, aí são quase 20 anos de trabalho, o que para você ainda falta para os catequistas buscarem nessa área? Coragem para enfrentar o novo. Porque, assim, às vezes o catequista participa de encontro comigo, porque nesse ano, ao longo de todos esses anos, eu já estive em várias regiões do Brasil, né? Aí eles escutam, lindo, é maravilhoso, só que para colocar em prática, às vezes não se sentem seguros ainda para fazer esse trabalho acontecer. Então, é a coragem que falta. Mas, como diz Jesus no Evangelho, não temas que estou contigo. Então, né? Então, o catequista deve ter coragem para enfrentar esse desafio da catequese inclusiva. Você falou que no começo você não esperou chegar uma pessoa com deficiência na sua paróquia. Você já se preparou antes para quando essa pessoa chegasse, você estivesse pronta. Quando essa pessoa chegou? Quando a primeira pessoa chegou para você? Como é que foi? Então, foi muito interessante, porque para mim foi um desafio muito grande, porque na época eu fiz pedagogia. Tanto é que, quando eu fiz pedagogia, eu não tinha ainda na grade curricular sobre educação inclusiva. Aí, a coordenadora, na época do curso, ela me deu, até super agradeço a Maria de Lourdes Toledo, porque na época ela era coordenadora do curso de pedagogia da Universidade de Ibirapuera, que foi lá que eu me formei. E, nessa época, simplesmente, ela me deu de presente um semestre de aluno ouvinte de catequese inclusiva. Então, eu voltei no ano seguinte para a faculdade para aprender a parte teórica, vamos dizer assim. Mas aconteceu para mim uma novidade, porque eu fui aprendendo sozinha, pesquisando. Por exemplo, quando eu fui fazer pedagogia, o meu TCC teve assessoria do Lino de Macedo, que é um professor da USP, e uma outra psicóloga super me ajudou, inclusive a Solange Emílio, ela é amiga do meu tio, que meu tio é psicólogo. E aconteceu assim, eu tive essas assessorias profissionais por fora,
para eu aprender sobre até então, sobre as deficiências. E aí foi diante dessas bases teóricas que eu fundamentei o trabalho da catequese inclusiva, entende? Então, assim, não foi só porque eu tive inspiração, não, eu fui buscar subsídios, né? Como que eu ia fazer isso acontecer. E agora, desse tempo todo, depois que você estudou tudo isso, já caminhou com muita gente, não viveu só a parte teórica, mas viveu também a parte prática da catequese inclusiva. O que você ainda quer fazer daqui para frente? Então, continuar esse trabalho, porque até agora eu não fiz nada, vamos dizer assim. Eu fiz até agora, mas quando eu vejo pessoas dizendo assim, por exemplo, eu estive participando esse ano do Catequista Brasil Online, né, pelas Paulinas. E aí, assim, quando eu escuto, esse tema ainda é muito novo, ou seja, até agora ainda não fiz nada, eu tenho muito o que fazer ainda pela frente, né? E qual que é o meu objetivo? Agora trabalhar com catequista de maneira individual nessa questão das assessorias semanais, por exemplo, o catequista tem alguma dúvida, então ele me procura para eu ajudá-lo durante a semana, porque como eu sou psicopedagoga, eu atendo online, né? Nessa modalidade do WhatsApp, por exemplo. Então, o catequista, eu vou ajudar o catequista de maneira separada, individual também. Não só nas formações, porque chega lá aquelas novidades, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Então, ele nunca ouviu falar, mas ele vai ter semanalmente essas formações voltadas aos assuntos, né, voltados à questão da catequese inclusiva, se ele quiser. Tanto é que, assim, o meu Face de catequese inclusiva, eu tô sempre com assuntos voltados à catequese inclusiva, eu faço vídeos lá, tem o TikTok da catequese inclusiva, então as redes sociais estão super em funcionamento para ajudar os catequistas. É por isso que eu te disse, até agora ainda não fiz nada, ainda tenho muito o que fazer se eu for parar para pensar, entende? Então, conta para os paroquianos, para os sacerdotes que estão acompanhando a nossa programação, para os catequistas, como é que eles fazem para, por exemplo, contratar o seu serviço, pedir o seu auxílio, entrar nesse assunto da catequese inclusiva? Então, inclusive, padres e bispos que estejam nos ouvindo, sejam bem-vindos a esse assunto. Até digo a vocês uma mensagenzinha bem rapidinho. Foi através de um sacerdote dizer para o bispo que a catequese daria certo que eu cheguei até onde eu cheguei. E foi o exercício de acreditar que me levou a chegar até hoje a questão da catequese inclusiva, hoje em âmbito internacional. Então, vocês que precisam de assessoria, é muito simples. O meu e-mail é Thaís com TH, R dos Santos, tem 2 S's aí, @gmail.com. Tenho também o Face da Catequese Inclusiva, que é Catequese Inclusiva, o YouTube da Catequese Inclusiva, que é Catequese Inclusiva Oficial, o TikTok da Catequese Inclusiva, que é Catequese Inclusiva. E através das redes sociais vocês me encontram, ou também pelo meu WhatsApp, que é 11 9 9886 8172. 8172. Estou até anotando aqui, porque depois a gente deixa tudo disponível na central de relacionamento para os ouvintes entrarem em contato e pegarem o seu contato a partir de lá. Thaís, que mensagem que você gostaria de deixar para os catequistas que hoje estão aí na caminhada? Eu, particularmente, acredito que a catequese seja a pastoral, se não a mais, mas uma das mais difíceis de você lidar, porque você recebe uma criança que não conhece muitas vezes a palavra de Deus, que não sabe quem é Deus, que às vezes nem vive isso dentro de casa, e você precisa formar ela de um jeito que ela vai querer continuar depois, que ela vai querer fazer aí uma perseverança, vai querer fazer uma crisma. O que você deixa de mensagem para esses catequistas? Então, a mensagem que eu deixo para os catequistas é não desanimarem nem desistirem da vocação de vocês, porque a catequese é o berço de todas as vocações, porque é através da catequese que virão as demais vocações, porque, por exemplo, um sacerdote, uma vez ele é ordenado, ele precisa ter passado um dia pela catequese, né? E o objetivo da catequese inclusiva, por exemplo, é fomentar as pastorais de conjunto, porque é através da catequese que as demais pastorais vão buscar informação com a pastoral da catequese sobre como lidar com aquele membro novo na paróquia, né, que tem alguma deficiência. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: acreditem no que Jesus diga. Quando ele estava lá no barco, que os discípulos achavam que era um fantasma, ele diz, não, sou eu. Então, assim, esse fantasma do medo da catequese inclusiva, não tenham medo porque Jesus está com vocês. Então, é isso que eu digo de mensagem a vocês, tá? Não desistam, Jesus está com vocês e ontem ele ressuscitou, então vamos viver a Páscoa da catequese inclusiva na vida de cada um de vocês catequistas. Muito bem, fica aí o convite para todos os catequistas que estão nos acompanhando, quiserem conhecer mais sobre esse assunto, inserir isso na sua paróquia, porque a gente sabe que algumas regiões, como eu falei lá no Santa Cruz, a gente tem muitas pessoas com deficiência auditiva, lá parece que tem um centro onde todos eles se encontram, o Shopping Santa Cruz, em São Paulo, é um ponto de encontro para muitos deles, e eu sei que na São Francisco de Assis tem esse tipo de abertura, que em todas as paróquias, todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, elas encontrem essa abertura
abertura, esse convite, esse chamado a estar na casa do Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Bom Dia Amigos volta. E pra galera de Maceió, a gente se vê só amanhã, povo de Deus. Beto, você comanda daí com a programação local. Um beijo, salve Maria Imaculada.